De óleo cada cabeça aqui. Mas antes eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. Pode ser? Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37. Eu tenho um costume lá em Betim, e a igreja assimilou muito bem isto. Todas as vezes que eu falo assim, abra sua Bíblia, e dou o endereço a qual eles vão procurar, a igreja lá em Betim dá um glória a Deus forte demais. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Aí a gente precisa estar empolgado, amém? Posso fechar os olhos, pensar que eu estou lá em Betim? Então eu vou fechar meus olhos, vou pensar que eu estou lá em Betim. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37. Estou lá em Betim. No versículo 1, o texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ó Pai, obrigado pela tua rica palavra que já foi ministrada, já foi cantada, já foi expressada, testemunhada, e agora foi lida, e nós precisamos entendê-la, Senhor. Derrama sobre nós unção,
abra os nossos ouvidos espirituais, abre a minha boca espiritual, fale através de mim, primeiramente ao meu coração e depois na vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estamos numa festa, que primeiramente essa festa começou no coração de Deus. Até ontem à noite não estava nada programado o que está acontecendo nesse exato momento. Jantando com o pastor Richard, ele falou de um sonho de consagrar vocês como pastores, e já um sonho aí há 4 anos, reconhecer vocês como pastores da Lagoinha, mesmo que a função de vocês já é tão vista, mas um reconhecimento realmente. E ontem mesmo falei, então vai ser amanhã. Eu não preciso voltar outro dia para fazer isso. Que seja amanhã. Eu entendo muito que Deus, Ele cria algumas situações para cumprir a vontade dEle. Então eu e Márcia estarmos aqui, primeiramente nasceu no coração de Deus, no coração do Richard, da Amanda, e para que isto pudesse estar acontecendo nesta noite. Mas também quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda a palavra de Deus ela é perfeita. Toda a palavra de Deus ela exorta, ela corrige, ela edifica, ela transforma, ela muda os seus ouvintes. E hoje vocês estão debaixo de um ambiente onde a palavra já foi cantada, a palavra já foi ministrada, já foi orada, já foi vivenciada. E você não será a mesma pessoa a partir dessa reunião, porque onde a palavra de Deus é liberada, como todas as vezes que você entra nessa casa, algo novo começa a acontecer na minha vida e na sua vida. E o texto a qual nós lemos fala de um desafio de fé, fala de confronto, não só para Ezequiel, mas para a minha vida nos dias de hoje. O contexto aqui que nós estamos lendo é o Espírito Santo levando o profeta a um vale de onde estavam ossos, e ossos sequíssimos. Era um cemitério de céu aberto. Era um exército que tinha sido dizimado naquele lugar. E Deus, no capítulo a qual nós lemos, nos primeiros versículos, diz que o Espírito Santo conduziu Ezequiel para andar no meio do vale de ossos secos. E ele estava olhando aqueles ossos, ele estava percebendo aqueles ossos. E o relato de Ezequiel era que aqueles ossos eram sequíssimos. Não havia nada, não havia pele, não havia tendão, não havia nada. Era ossos que havia anos e anos que estavam lá ao céu aberto, e era ossos que estavam misturados. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos sequíssimos aqui é a minha casa, é o meu povo. Esses ossos estão tipificando o que o meu povo está vivendo. E aqui no versículo 11 do capítulo 37, a qual nós lemos, diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, é o meu povo. Não aqueles ossos que Ezequiel estava andando no meio deles, mas Deus estava referindo o povo que estava andando com as suas próprias pernas. Tinha carne, tinha cabelo, tinha tendões, tinha pele, mas Deus está dizendo: eles estão mortos tanto quanto esses ossos. E a palavra de Deus vem inundando o coração de Ezequiel, e Deus fala assim: olha, então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Aqui não está falando de osso no natural, está falando de emoção, está falando de fé, está falando de esperança.
Deus está dizendo: o meu povo, lá nas suas casas, lá nas ruas da Babilônia, foi eu que levei eles para lá, foi eu que levei eles como exilados para lá, foi eu que transportei eles para lá por causa da rebeldia do coração deles. Eles estão passando o que estão passando por causa de uma correção que eu estou aplicando a eles, para que eles sejam um povo melhor. Mas mesmo lá, eles estão dizendo: estamos secos, nós somos como os ossos secos, o meu coração está seco, não há palavra de esperança, não há palavra de amor, não há alegria no meu coração, não há esperança no meu coração. Olha o que o texto está dizendo: pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Deus pega o profeta do meio desse povo, leva esse profeta que anda no meio desse povo para um vale de ossos secos, para dizer: esse vale que você está olhando, sequíssimo, não tem vida, não tem esperança, não tem sonho, não tem desafios, não tem alegria, não tem casamento que traz alegria, não tem filhos que traz alegria, não tem conquistas pessoais. Esse povo está o meu povo está como os ossos secos. É o povo de Deus, não é um povo estranho, o povo de Deus. E muitas vezes nós somos, algumas vezes, parecidos com esse povo. Se está chovendo, nós reclamamos. Se está com sol, nós reclamamos. Se é um governo, nós reclamamos. Se é outro governo, nós reclamamos. Se o pastor alonga um pouquinho a mensagem, nós reclamamos. Nós muitas vezes nos colocamos nesse lugar de sequidão no nosso interior. Agora, existe aqui um ensino nessa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês e com os pastores que estão aqui. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu gostaria de tirar como ensino para nossas vidas nessa noite é: Deus nos leva ao vale para nos ensinar a olhar como Ele olha. Talvez nós estamos aqui dizendo: está tudo ruim para mim, é difícil para mim. Deus está te levando num vale para dizer: tira os seus olhos naturais e coloca os seus olhos espirituais. Ah, pastor, parece que uma porta fechou. Calma, o dono da porta se chama Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou a porta. E a Bíblia fala: aquele que abre a porta, ninguém pode fechar, e aquela que ele fecha, ninguém pode abrir. O que Deus fala para Ezequiel é: repare a situação, olhe os ossos secos, ande no meio deles. Olha o que o texto está dizendo aqui no versículo 2: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E aí o que eu aprendo aqui nesse texto? Antes de Deus operar um milagre, Ele quer mudar a perspectiva do profeta. Deus leva esse homem para um vale de ossos secos, e a Bíblia fala que o Espírito o conduziu, o Espírito levou. Por quê? Porque ele estava no meio daquele povo que estava lá amargurado, ressentido, aquele povo que estava vazio de Deus, aquele povo que estava dizendo que estava seco, sem nenhuma esperança. Ele fazia parte do pacote. E Deus está dizendo: eu te conduzo para esse lugar, para que você venha ver como eu vejo. Eu quero mudar a expectativa de vida que você tem. Talvez você está trilhando nesse caminho de: não está dando certo aqui, está pesado ali. Deus está te permitindo passear por esse lugar, porque Ele quer despertar no seu coração uma fé, uma dedicação. Deus quer despertar no seu coração um novo tempo de gratidão, de rendição a Ele, porque o fim é você e não as coisas. Quando eu olho para esse contexto, pastores, Deus está dizendo assim a mim e a você: Deus não levou Ezequiel para um palácio, não, Ele levou para um vale. Não para mostrar derrota, mas para mostrar que nenhum cenário é impossível para Ele.
Essa é a boca do profeta, essa é a vida do profeta. Deus levanta profetas, pastores, e leva eles em cenários que aparentemente a morte já chegou e não tem esperança nenhuma. E Deus leva os seus profetas para ambientes que Ele diz: para você não dá, mas para mim eu posso todas as coisas. E talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim: ei, eu quero que você mude a ótica da sua vida. Eu quero que você olhe de outro lado. Para de olhar para a derrota, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para a frustração, para de olhar para o governo, para de olhar para isso, para aquilo. Deus está dizendo: olhe com meus olhos, nada é impossível para mim. Eu posso ressuscitar mortos, eu posso transformar ossos. Sabe, 3 detalhes que eu vejo dentro desse, o que Deus está fazendo no coração do profeta, é que Deus colocou ele no meio do vale. Foi Deus que colocou. Quem está nas mãos de Deus é guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a lugares que a gente nunca imaginou que iríamos. E muitos lugares são áridos, muitos lugares são difíceis, muitos lugares são difíceis de trabalhar, muitos lugares a nossa vista é impossível de acontecer, mas é o Espírito Santo que nos leva àquele lugar, e aquele lugar Ele está trabalhando comigo e vai trabalhar através de mim. Então quem vai anunciar restauração precisa primeiro conhecer a realidade. Aqui em Rondonópolis, vocês que são daqui conhecem essas cidades, mas tem que olhar para essa cidade com os olhos da fé, de que é impossível eu e vocês e todos nós que estamos aqui mudar a história dessa cidade, mas eu preciso conhecer aonde que o diabo está agindo, qual área que ele está atuando na prostituição, aonde que está atuando na área de drogas, aonde tem acontecido isso, para que nós possamos declarar sobre aquele lugar: Satanás, aqui você perdeu, aqui não é o controle seu. Nós chegamos como igreja, e onde a igreja chega, o milagre acontece. Onde a igreja chega, sinais e maravilhas acontecem. Aonde a igreja chega, a luz chega, as trevas dissipam. É isso que Deus está falando para o profeta: eu te faço andar no meio do vale de ossos secos. Eu te mostro que aqui não há possibilidade alguma no natural de ressurreição. Mas eu quero dizer, não é só esses ossos, é o meu povo, é a minha igreja, é aquele irmão amado da igreja que está passando um momento difícil na sua vida. Eu faço ele ressuscitar. Então, quando eu olho para esse contexto, eu vou entender algumas verdades aqui. Muitos querem viver milagres sem encarar a realidade. Antes do milagre chegar na sua vida, Deus vai revelar o que está impedindo o milagre. Como assim, pastor? Talvez um problema de um casamento, uma palavra truncada, uma ação mal resolvida, um coração meio apertado numa certa circunstância. O milagre não chega. Primeiro Deus te mostra com quem você está andando, o que você está falando, como você está praticando, para que você se arrependa, para que o milagre chegue até você. Segunda coisa que eu penso dentro desse texto: Deus sempre fez uma pergunta antes de realizar um milagre. Olha o que Deus faz. Faz uma pergunta para o profeta. E qual é a pergunta que ele fala? No versículo aqui 3 diz assim: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Deus não precisa da resposta. Quem precisava responder era Ezequiel. Deus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que você precisa?
Deus sabe o que você precisa, Deus sabe os seus sonhos, Ele conhece a expectativa do seu coração. Não é Ele que precisa de uma resposta, sou eu que preciso de uma resposta. E Deus sempre está apontando: olha, eu estou falando com você a respeito disto, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre o seu coração, eu estou falando sobre a sua casa, eu estou falando sobre o seu casamento, eu estou falando sobre o seu ministério, eu estou falando sobre a sua salvação, eu estou falando com você. Eu te mostro uma realidade e te pergunto: tem como recuperar? Tem como ser salvo? Tem como conquistar? Tem como quebrar cadeias? Deus está perguntando para dizer: olha para a sua realidade e veja que eu posso fazer todas as coisas. É tão interessante que quando Ezequiel olha para ele, o profeta revela aqui uma maturidade. Ele diz: tu sabes. Por que revela uma maturidade? Porque ele não sabia como responder, mas ele sabia que Deus era soberano. É quando você está orando e fala assim: eu não sei como fazer. E Deus vai: faça. Mas como eu vou fazer? Senhor, eu não tenho condições emocional, eu não tenho condição financeira, eu não tenho condições físicas, eu não tenho condições nenhuma, mas eu sei que tu podes. E a minha vida está nas suas mãos. É o Espírito Santo que está revelando, é o Espírito Santo que está conduzindo, é o Senhor que está cuidando da minha vida. Então eu devolvo ao Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor faz todas as coisas, o Senhor é Deus da minha vida. Esse texto vai nos ensinando, meus amados irmãos, como nos comportar diante de uma situação extrema, a qual nós não temos controle. Deus está mostrando uma situação extrema para o profeta. O profeta foi tirado do meio do povo, o profeta não estava conseguindo ali apontar o caminho para o povo, mas Deus está dizendo para o profeta: eu vou te levar a uma experiência, e eu vou habilitar você, eu vou capacitar. Primeiramente eu estou trabalhando em você, para que depois você, trabalhado, alimentado, sustentado, limpo por dentro, você vai ser um canal de bênção. Deus está fazendo isto, faz isso em mim, faz isso em você. Outra coisa que eu vejo aqui no versículo 4, o texto diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a restauração começa quando a palavra é liberada. Ezequiel está no meio dos ossos: tu sabes, Senhor, eu não sei o que fazer, o Senhor é soberano. Aí Deus fala assim: então você sabe que eu sou soberano, eu vou começar a dar a receita do bolo para você. Libera a palavra, profetiza, profetiza sobre a morte, profetiza sobre a dificuldade. Ei, meu amado irmão, não sei se você está recebendo aí, mas se eu fosse você, eu iria entender o que Deus está falando aqui. Sabe aquilo que é difícil para a sua vida? Deus está dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. Saiu do seu controle, profetiza, profetiza, profetiza a palavra, profetiza a palavra, profetiza a palavra. Portas estão fechadas, profetiza, profetiza. Cadeias estão estabelecidas, com certeza profetiza, profetiza, profetiza. Deus está dizendo: não é você, Ezequiel, é a minha palavra, é a minha palavra, é a minha palavra, o meu poder, o meu poder. Profetiza, profetiza, profetiza. É o chamado de Deus para aquele que tem a boca de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo. Profetiza. O detalhe impressionante é que Deus manda o profeta pregar para ossos. Pregar para vivo é a coisa mais fácil que existe. Vai pregar para o incrédulo. Pregar aqui na frente, pega o microfone, é a coisa mais fácil que existe. Estou pregando para crente que crê em Jesus. Agora Deus fala assim: eu quero que você prega para ossos. Prega para pessoas que não creem. Pega para pessoas que estão na ruína.
Pregue para pessoas que não há possibilidade alguma, a não ser o poder da minha palavra. Da minha palavra, da minha palavra. Profetiza, 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 profetiza sobre o doente, profetiza sobre aquele que está acamado, profetiza sobre aquele que está vivendo uma ruína no casamento. Profetiza, profetiza quando o casamento está ruim. Vai lá, profetiza, profetiza, erga a voz e profetiza. Deus está dizendo, é para ossos, é no lugar onde não tem vida, onde não tem esperança. Profetiza. Eu lembro eu e Márcia, no ano de 2014, tem um terreno na minha cidade de 42.800 metros quadrados. Lá é uma mata, nunca levantou um tijolo naquele lugar desde a fundação do mundo para construir uma casa. Eu e Márcia entramos naquela mata e começamos a profetizar: Deus, dá esse lugar para nós. Nós queremos levantar aqui um tempo de louvor e adoração ao teu nome. Senhor, nos dê esse lugar. O Senhor que fez esse lugar, nos dê esse lugar, nos dê esse lugar. Meus amados irmãos, impossível, impossível. Mas eu vou profetizar, eu vou profetizar, eu vou profetizar, eu vou orar. E nós vamos orar. Um casal entrou para dentro da mata. O povo falou: o que esse casal vai fazer lá dentro? Eu e Márcia estávamos marchando lá dentro, orando no meio da mata, quebrando mato no peito. E vão orando, vão orando. Aí eu fui lá no dono do terreno. Aí eu falei para o dono do terreno: olha, eu gostaria de comprar esse terreno para construir um templo. O senhor é muito rico. O que o senhor já fez para deixar para futuras gerações, para honrar o nome de Deus? Aí falou comigo assim: eu já tenho um pré-contrato com a MRV. Eu falei assim: mas o meu Deus faz contrato e quebra contrato. Passados uns dias ele me liga e fala: pode vir para cá, eu cancelei o contrato, eu vou vender para vocês. Primeira parte da profecia, do profetizar. Segundo, Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, nós não temos dinheiro. Deus, não temos dinheiro. Aí eu fui chegar perto do proprietário e falou: como o senhor vai pagar? 40 vezes sem juros. Aí deu uma gargalhada. Ele falou assim: aí o senhor me quebra, pastor. 40 vezes sem juros? Não existe isso não. Aí eu falei: sim, mas eu já orei. E o senhor vai vender. Aí foi. Então tá bom. Negócio fechado. Aí eu esqueci de pensar, dividir 40 vezes. Era 4.100.000 reais por mês. Aí quando eu saí de lá, eu falei: Deus, eu não tenho 100 mil reais não. Impossível eu pagar. Sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Nós compramos o terreno, nós pagamos o terreno. Todo mês aparecia na conta da igreja, juntando os irmãos, além dos custos da igreja, tudo separado, 100 mil reais. Quando nós pagamos a última prestação, no mês seguinte, sumiu 100 mil reais. Profetiza, 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 profetiza. Deus está dizendo assim: olha, aquele povo meu está como esses ossos, porque só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe olhar para a dificuldade, não sabe que eu levei eles para Babilônia para tratar no coração deles, e eles esqueceram que eu sou Deus sobre todas as coisas. Aquele povo está como esses ossos secos. Ezequiel, começa a profetizar sobre esses ossos secos. Começa a profetizar, Ezequiel, porque o meu povo vai ser como esses ossos secos. Eles vão ter vida, como eles terão vida. Ei, meu amado irmão, Deus está mandando falar para você: não há impossíveis, não há nenhuma situação que Ele não possa reverter, não há nenhum problema familiar que não possa unir, não há nenhuma enfermidade que Ele não possa curar. Ele só está dizendo: eu preciso de homens e mulheres profetas que profetizam a minha palavra. Venha o que vier, vai acontecer. É isso que Deus está nos dizendo aqui através do profeta.
Profetiza. Profetiza. Parece um absurdo profetizar sobre ossos. Profetiza. Porque Deus não depende da condição do destinatário. Pastor, está lá no meio das drogas. Deus não depende da condição do destinatário. Ele quer a boca que profetiza sobre o destinatário. Pastor, já está fedendo. Ele não precisa. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Lázaro, vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Sai do lugar onde você está. Já cheira mal, 4 dias. Não se preocupa. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, vem para a vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Porque tudo que Deus faz, Ele começa pela sua palavra. Continue pregando, continue orando, continue declarando a palavra, ainda que tudo pareça morto, continue a profetizar. Outra coisa, Deus, Ele trabalha em processos, não em atalhos. Aqui no versículo 7 diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões, sobre eles cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Isso aqui me chama muita atenção, sabe por quê? Que Deus trabalha por etapas. E nós somos experts em pular etapas. Se você olhar o texto, ele está profetizando. Estou profetizando. Osso com osso. Eu fico imaginando assim: o dedinho do pé direito estava a 1 metro distante. A palavra do Senhor pegou aquele dedinho lá no pé. A Bíblia fala que os ossos se juntaram aos seus próprios ossos. Houve uma organização dos céus na palavra criativa de Deus. Deus não pula etapas. Talvez a pessoa está dizendo assim: eu queria tanto isso. Não, Deus está trabalhando agora com você para que lá na frente você tenha. Mas primeiro você tem que aprender a passar na etapa de Deus. O texto fala que os ossos juntaram. Aí vem tendões. Os tendões para segurar a infraestrutura do corpo. Aí veio a carne, os músculos. Depois veio a pele. Deus trabalha por etapas. Meu amado irmão, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu casamento. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo algo poderoso em você, para depois você viver aquilo que é necessário você venha viver na íntegra. Então não despreze os pequenos avanços e os começos. Aquele que começou uma boa obra em vós, Ele é fiel para completá-la. É tão interessante aqui no versículo 8. Fala assim: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Era um corpo. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que tem pessoa que só tem infraestrutura, mas não tem vida. Tem casa, tem avião, tem dinheiro, tem profissão, tem uma boa educação, pode ir e vir. Mas olha para o casamento, um fracasso. Olha para as emoções, um fracasso. Para dormir tem que ficar tomando remédio. Para acordar tem que tomar remédio para ficar acordado. A pessoa vive por viver. E a Bíblia está dizendo assim: eu olhei, eis que não havia Espírito.
Não havia vida. Sabe o que eu aprendo? Deus está dizendo aqui para mim e para você: ei, casa de Israel, eis que você está murmurando, reclamando, chorando no seu canto. Vai viver a vida. Aproveite a vida que Deus tem te dado. Pegue a sua família. Aqui não tem praia, mas vai para os rios. Vai passear com a sua família. Vai curtir aquilo que Deus tem te dado. Para de ficar pensando: eu preciso de infraestrutura. Eu preciso pensar no futuro. E está perdendo os filhos ao seu lado. Está perdendo o casamento ao seu lado. Deus está dizendo: eu não quero só infraestrutura. Eu estou organizando. É bom ter a vida organizada assim. Eu estou organizando a sua vida. Mas eu quero que você viva. Desfrute tudo o que eu tenho te dado. Porque só ter um corpo não serve para nada. E é tão interessante que no versículo fala de espírito, letra minúscula. Está falando do fôlego de vida. O fôlego de vida. Qual é a expectativa de vida que você tem? Quais os relacionamentos que você tem que te traz graça, vida, conforto? Deus está dizendo assim: você precisa ter um ambiente de vida. Você não precisa só de infraestrutura, você precisa viver. É o povo que estava lá. Jeremias fala a respeito desse povo. Ele fala assim, Deus falando para Jeremias: vai lá e fala para esse povo lá da Babilônia que eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque no Salmo 126, eles estavam à margem dos rios da Babilônia. Eles diziam: nós pendurávamos as nossas harpas. Porque os babilônicos estavam dizendo: cante, cântico do Sião. Aí eles estavam dizendo: como nós cantaremos o cântico de Sião em terras estranhas? Que se apegue a minha língua ao meu paladar, e que minha mão direita se resseque. Se eu se esquecer de ti, Jerusalém, que esmague os filhos da Babilônia a pedra. Feliz, bem-aventurado aqueles que esmagarem os filhos da Babilônia na pedra. Aí Deus fala para Jeremias: fala para esse povo, plantai pomares, dê seus filhos em casamento, casai, construa casas, porque no tempo certo eu te tirarei dali e te retornarei a Israel. Sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos? Nós estamos muito agitados, muito preocupados, muito angustiados. Aí eu vou embora do Brasil, eu vou para o Paraguai agora. Vai começar a cantar a galopeira. Eu não estou dizendo que é errado ir ou não. O errado é se o meu coração não estiver no céu, na dependência do Senhor, e achar que o braço forte do homem, a um país, vai resolver o meu problema. Não vai, meus amados irmãos, porque o problema nosso é aqui dentro. Por isso que ele está dizendo: profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito. Eu tenho até que horas para pregar aqui, meu Deus do céu. Quem me dá mais 10 minutos aqui? Levante a mão, por favor. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Agora deu. Brincadeira. Quando eu olho aqui no versículo 9, diz assim: então me disse: profetiza ao Espírito. Olha agora. Primeiro ele manda profetizar os ossos. Agora Deus fala: profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Aí o texto fala assim: então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem do quatro vento, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Deus então muda aqui a direção da profecia. Agora não é mais ossos, é o Espírito. Quando o Espírito entra,
a morte sai, corpos se levantam, esperanças renascem, o impossível acontece e o Espírito Santo melhora os mortos. O Espírito Santo não melhora os mortos, ele ressuscita os mortos. No versículo 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, entrou neles e viveram e puseram grandes exércitos. Observe, Deus poderia ter levantado um povo, mas levantou um exército. Porque restauração sempre produz uma missão. Quem foi restaurado torna-se instrumento da restauração. Deus transforma vítimas em soldados, feridos em vencedores, caídos em conquistadores. Profetiza, profetiza, profetiza. Aquele traficante vai ser um grande pregador da palavra do Senhor. Aquele casamento destruído vai ser um marco na história da minha cidade. Vai sair para as nações testemunhando que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Profetiza, 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 profetiza. Ó Espírito, venha, entra neles. Ó Espírito, muda a vida deles. Ó Espírito, os convence. No versículo 11: então me disse, filho do homem, esses são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Aquele povo tinha morrido por dentro antes de morrer por fora. É tão interessante que eles estão falando de esperança. O texto fala que a esperança, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Quando a esperança acaba, a oração diminui, a adoração desaparece, os sonhos morrem, mas Deus continua falando, porque enquanto Deus fala, ainda existe futuro. E aqui no versículo 12, 13, que me chama muita atenção, aqui diz assim: portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está mostrando o vale de ossos secos, dizendo: olha Ezequiel, esse vale de ossos secos é o meu povo. E Deus está falando: ó, fala com o meu povo que eu vou abrir a sepultura deles. O povo não estava sepultado, o povo estava vivo, o povo estava andando, mas não havia esperança no coração, não havia mais fé no coração, não havia mais alegria no coração, havia só murmuração, havia ingratidão no coração daquele povo. E Deus está dizendo: eu vou entrar nessa sepultura, eu vou entrar nesse coração, eu vou entrar nessa situação, eu vou estar no meio deles, eu vou lá. E aí o texto fala assim: diz a eles, e diz que eles são o meu povo, porque o texto fala assim: povo meu, povo meu. Deus está dizendo: eu vou trazer o meu povo de volta, eu vou restituir a terra, eu vou fazer restauração, não pequena, mas total na vida deles. E aí o texto vai falando assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Deus não chama de povo, não chama de amigos, não chama de discípulos. A sua dor é a dor do Pai. Ele sabe quando você chora, Ele sabe a sua angústia, Ele sabe as nossas limitações, Ele conhece os nossos temores. E Ele diz assim: eu sou o Deus da vida de vocês. Aí no versículo 14 Ele diz assim: porém em vós o meu
Espírito. Letra maiúscula aqui é o Espírito Santo. Deus está dizendo assim: ei, não adianta você ter vida para curtir, organização da sua vida, estabelecer coisas para você, uma vida bem programada, bem assertiva, passear com a sua família, viver com a sua família. Ok, tem gente que só tem coisas, ele precisa de vida, curtir aquilo que Deus tem dado para ele. Agora Deus está dizendo: quando eu tirar você daquele lugar, quando eu tirar você daquela escravidão, quando eu tirar e entrar naquela sepultura e te resgatar daquele lugar, eu vou te encher com o meu Espírito. Eu vou derramar unção sobre a sua vida, eu vou derramar poder sobre a sua vida, eu vou derramar dínamo sobre a sua vida. É muito mais do que uma organização, é muito mais do que coisas, é muito mais do que passeio, é muito mais do que a própria vida. A presença de Deus em nós é tudo o que nós precisamos. Eu amo quando Deus fala ao profeta e manda o profeta falar. Ele fala assim: porém em vós o meu Espírito e vivereis. Não é viver de respirar simplesmente, é viver de ter vida de Deus. É muito mais do que viver, é viver com sentido de vida, com propósito de vida, com identidade de Jesus na nossa vida. É saber para onde nós estamos indo e para quem nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo. Aí o texto continua dizendo assim: e vos estabelecerei na vossa própria terra. Deus está dizendo assim: primeiro eu vou trabalhar com você, eu vou te dar graça, unção, você organiza a sua vida. Depois eu te tiro do lugar onde você está e te coloco na terra da promessa. Sabe a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Sabe a promessa que você recebeu talvez tem 10 anos atrás? Sabe aquilo que Deus falou no seu coração, uma convicção no seu coração? Deus está dizendo assim: ei, eu estou te tirando do lugar onde você não precisava estar, eu estou te restabelecendo, eu estou te dando o meu Espírito, eu estou te fazendo viver, eu vou te introduzir no lugar da promessa, eu vou te levar para o lugar da bênção, eu vou te colocar no lugar da vitória. Mas primeiro eu estou trabalhando em você. Sabe por quê? Porque Deus fala isso aqui com o profeta: te restabelecerei na própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Sabe aquele milagre, aquela provisão, aquele livramento? Você fala: ah, se não fosse o Senhor. Foi Deus que fez, não foi o homem que fez. É impossível do homem fazer, foi Deus que fez. Deus está dizendo assim: você vai saber que foi eu que fiz na sua vida. Não foi o seu patrão, não foi a sua sorte, não foi o acaso, não foi os seus amigos importantes, não foram os seus amigos de rede social. Não, foi eu. Você vai saber que eu sou o Senhor. Aí ele fala: sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A glória não vai ser de ninguém, a glória é só minha. Você vai saber que eu sou o Senhor porque eu falei e eu cumpri. Eu falei e eu cumpri. Sabe o que Deus está fazendo com o profeta aqui? Profeta, eu estou te mostrando um cenário tão complexo. Estou te mostrando um vale de ossos secos que é impossível aos olhos naturais eles viverem. Eu tenho poder para fazer de um vale de ossos secos seco de um grande exército. É assim que a casa de Israel. Mas quando eu fizer, não é você, não são eles, não é a habilidade deles, não é o rei, não é o governo, não é a economia. Fui eu que fiz isto. Eu disse e cumpri. Nessa noite a gente precisa ter uma compreensão.
ou eu deixo Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida, ou eu vou perder a maior oportunidade da minha história. Eu quero deixar o Senhor conduzir a minha vida. Tem horas, meus amados irmãos, dá vontade de sumir, mas essa vontade de sumir passa rápido, porque a gente vê o processo de Deus e como Deus vai fazendo para a glória e honra do nome dEle. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer dessa canção nossa oração. Jesus te trouxe aqui para dizer para você: eu sei quem você é, eu sei o que você precisa. Eu te conheço antes de sua mãe ficar sabendo que estava grávida. No interior do ventre da sua mãe eu já te conhecia. Eu te trouxe aqui para dizer para você que eu estou trabalhando em você. Mas é tão necessário a gente conhecer a nossa realidade. Conheça a sua realidade, apresente sua realidade a Deus. Deus, eu sou assim mesmo, duro de coração, insensível. Deus, é muito difícil me convencer, Deus. Mas Deus está dizendo assim: não é o homem que convence, é meu Espírito. É o meu Espírito, é o meu Espírito, é o meu Espírito, é o meu Espírito. A banda pode adorar o Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Declare a Ele, somente Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Somente Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quem te trouxe aqui nessa casa foi o Senhor. Ele sabe o meu levantar e o meu deitar. E Deus te trouxe aqui nessa casa para falar assim com você: eu quero uma mudança. Eu quero fazer algo na sua vida. Deus te trouxe aqui para falar para você: olha a sua realidade. Eu quero mudar a sua realidade. Eu quero mudar o seu estado. Eu quero mudar o seu coração. Eu quero mudar a sua mente. Eu quero fazer tudo na sua vida. Você está disposto a deixar Deus fazer isso na sua vida? O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite
eu tenho algo para fazer em você e através de você. E quando eu fizer, você vai falar assim: foi Deus que fez, foi Deus que fez. Somente Ele poderia fazer isto. A glória é dele, a honra é dele. Ele não barganha sua glória e honra com ninguém. Mas eu preciso entender e dizer a Ele: Jesus, só o Senhor poderia fazer. Só o Senhor poderia mudar a minha vida. Só o Senhor poderia mudar o meu coração. E eu quero orar mais uma vez aqui. Eu quero orar por você. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Os músicos vão abaixar um som um pouquinho. Hoje é uma oportunidade que Deus te dá de você sair desse lugar e dizer: Senhor, a minha casa já mudou, a minha sorte já mudou. Eu vou sair daqui profetizando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu futuro. E eu quero agora ser boca do Senhor. Eu abro a minha boca, eu vou profetizar, eu vou profetizar. E a primeira coisa que eu vou profetizar: fé. Venha no meu coração, venha no meu coração, venha no coração. Eu creio no impossível, eu creio no inacreditável. Eu creio que Deus é Deus sobre todas as coisas. E a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma. Toda amarra está quebrada em nome de Jesus. Toda pedra de tropeço já está sendo arrancada em nome de Jesus. A minha vida terá uma guinada poderosa, porque Deus vai fazer um milagre em mim. Eu quero desafiar você. Você que veio a essa casa, diz para Deus nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu futuro nas tuas mãos. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos. Eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso desse milagre. Eu preciso que crer. Eu preciso que o Senhor gera no meu coração fé. Eu preciso de uma atitude. Se você é essa pessoa, vem correndo aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que entrega a sua vida a Jesus, você se rende a Jesus, você que se dobra a Ele, você que é essa pessoa que quer viver nessa fé. Deus te chamou e te trouxe aqui e vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu vinha correndo. E sabe aquele lugar? É aquele lugar da bênção, aquele lugar da salvação, aquele lugar da restauração, aquele lugar de esperança. É esse lugar que eu estou indo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É entrega, é rendição, é dizer: eu creio em Deus, eu entrego a minha vida a Jesus, eu estou reconciliando com Ele nessa noite em nome de Jesus. Por Ele, para Ele, por Ele que eu estou gastando a minha venha, venha, vida. venha, venha. Perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Somente Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Olha, o Espírito Santo está falando comigo aqui, que tem gente dizendo assim: eu quero morrer. Ei, meu amado irmão, Deus quer que você viva. Sabe aquele vale de osso seco, aquela dificuldade está pesando sobre os seus ombros? Deus está dizendo: eu estou arrancando hoje, eu estou arrancando hoje, eu estou arrancando hoje, eu estou dando vida. É vida, é vida, vida, família, ei, relacionamento reconstruídos em nome de Jesus. Fé abundante no seu coração. Se você é essa pessoa que se não veio aqui à frente ainda, sai do seu lugar, venha correndo. Deus está dizendo: eu não quero ver você num caixão, eu quero você glorificando o meu nome, profetizando vida, 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 vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, pode vir, venha, 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 venha. Venha, 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 pode chegar, venha. Aleluia.
Deus está ministrando vida, 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 renovação, renovação. Deus está agora batizando o Espírito Santo, batizando o Espírito Santo. Ele enche, 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 Ele enche. O pastor Richard vai orar por você, o seu pastor local. Pai, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos hoje, Pai, uma ativação celestial, Pai, uma cura, uma graça, Senhor. Declaramos, Pai, sobre os teus filhos hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, voltando à vida, o Espírito de vida, o Espírito de vida, o Espírito de vida, Pai, o Espírito de vida sendo liberado. Deus, a morte não vai vencê-los, não, porque a vida chegou, a vida chegou, a vida chegou, Pai. Enche-os, Pai, do teu Espírito. Nós profetizamos, Pai, vida, aonde habitava a morte tem vida. Senhor, declaramos, Pai, liberações dos céus aqui agora. Enche o teu filho, Pai, enche do teu Espírito, enche do teu Espírito, enche do teu Espírito, enche do teu Espírito. Deus, graça, unção, Pai, derramar dos céus. Enche a tua serva, enche ela da tua graça, da tua vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, a vida, declaramos, Pai, a vida. Enche, Pai, enche o teu filho de alegria, de graça, de esperança, de vida. Sua voz e diga até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Neste lugar, nessa casa, em cada coração. Especial aqui hoje, tem tantas pessoas aqui hoje, alguns aqui que entregando a vida a Jesus, outros recomeçando na sua caminhada, alguns aqui no altar que saíram do seu lugar dizendo: eu estou entregando minha vida a Jesus, eu estou voltando para esse lugar, eu estou voltando para o lugar da vida. E nós queremos fazer algo muito especial com cada um de vocês aqui hoje. Fica aqui na frente, vamos fazer algo profético aqui hoje. Eu sei que é uma liberação dos céus em cada coração aqui. Eu vou pedir para você que está aqui na frente, olha aqui para mim por um instante. Pode olhar para mim por um instante. Eu quero dizer algo aqui no nosso coração aqui hoje. Nós vamos fazer algo profético, te liberando para inaugurar a estação da vida. Te liberando para a estação da vida. E nós vamos fazer como igreja aqui hoje. Nesse momento tão maravilhoso, nós vamos contar até 3, inaugurando um start. Como na Fórmula 1, quando tem aquela contagem para você começar a acelerar. Até aqui você estava naquela estação onde parecia que não tinha vida.
estava desajustado, desalinhado, mas diante dessa liberação dos céus, no 3 nós vamos declarar a vida. E no 3, você que está aqui na frente, você vai virar para trás. E eu queria você, igreja, você vai pegar o teu celular nesse momento em concordância. Você vai pegar o teu, vai acender a lanterna do teu celular. No 3, quem está aqui na frente é liberado, vai ser liberado para um novo tempo, para a melhor estação da sua vida. Vamos junto, igreja, vamos junto com brado de vitória, com celebração, com graça. Vamos lá, fica aqui na frente. Não volta não, cadê o time? Fica aqui, todo mundo junto no 3, vamos lá. 3, dê um brado de vitória a Jesus, dê um brado de vitória a Jesus. Aleluia. Receba um abraço dos céus, receba um abraço dos céus para esse novo tempo. Receba um abraço dos céus para essa nova estação. Deixe em mim até transbordar. Derrama sua mão. Nós vamos coroar essa noite tão esperada. Eu quero que você segure na mão de quem está do teu lado e fale assim: esse é o melhor momento aqui agora. Todo o banquete que Deus fez, e nós vamos selar esse momento com esse reconhecimento pastoral e essa unção pastoral aqui hoje. E eu queria que cada pessoa hoje que for sendo ungida, você vai com as suas mãos estendidas, você vai profetizar no chamado, no ministério, naquilo que eles carregam. Você vai profetizar naquilo que Deus já tem gerado sobre a vida deles. E essa é a primeira vez aqui na nossa casa que isso acontece. E essa é a primeira vez. Eu olho para cada coração aqui hoje. Eu lembro do dia em que cada um desses entraram aqui nessa casa, em que cada um desses chegaram aqui nessa família, dizendo: pastor, eu quero servir nessa casa, eu quero me servir nesse ministério. Eu lembro quantos chegaram aqui com tantas cicatrizes, tantos processos vividos, mas encontraram nessa casa um lugar de refúgio, e mais do que isso, um lugar de frutificação. E o quanto eu estou hoje aqui grato, e o quanto meu coração hoje aqui celebra Jesus, o quanto eu olho pessoas que gastaram a sua vida e têm gastado pela obra, para juntos nessa missão pastorearmos essa igreja, para juntos nessa missão poder expandirmos o reino de Deus. Eu olho aqui coisas que queimam aqui no meu coração. Eu vejo o pastor Rodinei, muitas lagoinhas nascendo no nosso estado, aqui no nosso meio. Eu vejo muitas igrejas que nascerão aqui desses pastores. Eu vejo muitos frutos que nós colheremos desse estado, quem sabe na nossa nação, quem sabe em tantos países. O que está sendo gerado aqui hoje, liberado aqui hoje, é maior do que aquilo que os nossos olhos podem contemplar. E eu quero declarar sobre a vida de vocês aqui hoje, antes desse óleo derramar, vocês crescerão de uma forma extraordinária no chamado. Pessoas, conexões, graça, autoridade do céu será liberados. E eu quero pedir aqui hoje, pastor, a gente pode vir para ficar de joelhos aqui já. Aqui agora os pastores da casa, o pastor Cícero, a pastora Quitéria, pode subir aqui, aqueles que já são reconhecidos nessa casa. E nós vamos aqui hoje juntos com... Cadê minha esposa? Cadê? Ah, está ali no cantinho. E nós vamos começar com aqueles que serão ungidos primeiro. Cadê o pastor Misael? Pastora Márcia, sabe aqui, por favor. O pastor Misael está no manto ali agora ali. Pastora Márcia, por gentileza, pode subir aqui. Haverá o reconhecimento pastoral daquilo que eles já foram selados nos céus, mas reconhecidos agora diante da igreja. Cada um daqueles que vieram de tantos lugares, de tantas experiências, mas decidiram fazer da Lagoinha a sua casa. Estende as suas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja reunida, reconhecendo e recebendo esses amados pastores e pastoras
como pastores do rebanho do Senhor aqui em Lagoinha. Eu sei que sobre a vida deles já foi derramado óleo, Senhor. Eles já são ungidos pelo Senhor. E nós estamos dizendo, nós reconhecemos ao óleo que foi derramado sobre vocês. Reconhecemos a autoridade pastoral de vocês. Reconhecemos o favor do Pai sobre a vida de vocês. E nós declaramos agora, companheiros da seara, companheiros aqui em Lagoinha, em Rondonópolis, companheiros para servir, família Lagoinha. Nós declaramos vocês com autoridade pastoral sobre esse rebanho. Vocês fazem parte do pastoreio da Lagoinha Global. Todas as Lagoinhas têm os seus pastores. Vocês são pastores de todas as Lagoinhas. Onde quer que vocês forem, vocês têm autoridade para executar, para apontar, para disciplinar, para amar, para proteger o rebanho do Senhor. Nós reconhecemos o pastoreio de vocês, que vocês frutifiquem, rompam em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode ficar de pé, queridos. Vocês fazem parte desse corpo pastoral, com mais de 2.000 pastores, muito mais, em nome de Jesus. Agora nós vamos ungir os novos pastores, e já com a função de vocês para nos ajudar a consagrar esses pastores. Pode vir aqui, queridos. Vão também fazer a mesma coisa ajoelhando. E sobre vocês vai ser derramado o óleo, o azeite, em nome de Jesus. Pode se ajoelhar, consegue ajoelhar? Isso. O Senhor fala assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E nessa noite nós estamos declarando aqui, em nome de Jesus. Renata, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a sua vida o óleo, derramamos sobre a sua vida, declaramos unção sobre você, reconhecemos o chamado pastoral, ungimos as suas mãos e declaramos: Renata, você será cada dia mais audaciosa, corajosa. Deus te levantará mais e mais para tocar em mulheres, tocar em famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te conduzir em triunfo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abençoamos você, Cláudio. Ungimos você é sua esposa. Declaramos sobre você unção, declaramos sobre você autoridade pastoral. Declaramos vida sobre a sua vida, declaramos unção nova, fresca. Você vai ter os bons tesouros do céu sobre a sua vida, habilidade como você nunca teve para pastorear, para ensinar, para capacitar o rebanho do Senhor. Deus vai levantar famílias para você tocar, em nome do Senhor Jesus. Deus usará você, toda a sua casa sacerdotal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ed Carlos, nós declaramos sobre você um tempo novo, em nome de Jesus. Deus já vem habilitando você para esse tempo, Ed Carlos. Ele já vem capacitando você. Você sabe que Ele tem te levado em tantos lugares. Esses lugares não é só para palestra, esses lugares é para manifestação do reino dos céus. E nós, como igreja, reconhecemos sobre a sua vida unção nova, unção fresca. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou, não só pelas palestras, pela capacidade intelectual, mas pela ousadia, pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Nós declaramos essa autoridade, essa capacidade pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Dani, nós declaramos sobre a sua vida, minha irmã, unção nova, unção fresca, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus vai te surpreender, minha irmã.
Deus vai te habilitar, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, você vai falar aquilo que você nunca imaginou que um dia falaria. Você vai ter autoridade que você nunca imaginou que teria. Os céus se abrem sobre a sua vida. Nós declaramos você pastora, segundo o coração do Senhor Jesus. Nós declaramos renovo sobre a sua vida, habilidade como nunca antes. Em nome do Senhor Jesus, todo medo, ele é arrancado. Toda insegurança, ela é arrancada. Agora nós declaramos você cheia do poder, cheia da unção do Espírito Santo. Ah, minha irmã, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Ah, meu amado irmão, você vai ver aquilo que você não via, experimentar aquilo que você nunca experimentou. O Senhor usará a sua boca com palavras proféticas. Em nome do Senhor Jesus, declaramos graça, unção, autoridade sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Márcia, só o seu nome já revela que você é uma mulher guerreira. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que você guerreará como tem guerreado para o Senhor Jesus. Em nome do Senhor nós declaramos, Márcia, habilidade, capacidade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te levante de uma maneira sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Prepara, Márcia. Prepara para as fronteiras, prepara para os lugares onde Ele tem para você. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos o favor do Pai, o favor do Pai. Nós declaramos você consagrada, ungida, autoridade pastoral. Em nome do Senhor Jesus, selamos, Senhor, essas palavras. Declaramos, Senhor, sobre a vida desses novos pastores, a graça, o favor, em nome do Senhor. Pai, nós selamos esse momento, Jesus. Declaramos graça, autoridade, como já foi liberado sobre os teus filhos, Pai. Deus, que vem expandir, Senhor, vem expandir aquilo que eles carregam, vem expandir a unção que eles carregam, frutos, Pai. Deus, nós declaramos dons espirituais sendo liberados, revelações sendo liberadas, palavras celestiais sendo liberadas ao coração deles, Pai. Declaramos, Pai, aquilo que a tua palavra diz: quem põe a mão do arado não pode olhar para trás. Os teus filhos colocaram a mão no arado hoje, papai, mas é maravilhoso te servir. A tua obra é maravilhosa, a tua obra é maravilhosa, Pai. Deus, que eles desfrutem do prazer, Pai, que é cuidar da noiva de Cristo, que é amar a igreja, que é servir a igreja, Pai, a noiva do Cordeiro, papai. Nós declaramos que o chamado deles, papai querido, será marcado pela tua presença, pelo teu Espírito, pela validação dos céus, Pai. Assim selamos, Pai, assim declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e concordamos como igreja. Se você crê, eu queria que você aplaudisse bem forte aqui nessa noite. Eu queria que você aplaudisse poderosamente aqui essa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. E nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite, enquanto essa atmosfera vem sendo liberada aqui hoje. E ao final você pode abraçá-los, marcar esse dia com a foto, profetizar uma palavra sobre a vida deles. Eu queria que não vá embora sem deixar a palavra no coração de cada um desses 12 pastores que foram reconhecidos e aqueles que foram ungidos aqui nessa casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite tão maravilhosa. Cadê a pastora Amanda? Cadê minha esposa? Vem cá, meu bem, faz essa oração aqui hoje. Abençoa essa casa, abençoa essa igreja. Diante dessa atmosfera, eu estou sem forças aqui agora. Amém, levante as suas mãos em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos por essa noite. Obrigada porque o Senhor tem levantado neste lugar um grande exército, um povo que se posiciona, um povo que ama a tua presença, um povo que caminha, Senhor, em obediência à tua palavra. Eu oro pela tua igreja e eu declaro uma semana onde eles verão favor e graça dos céus, aonde eles verão a mão poderosa do Senhor sobre eles, aonde eles provarão de um tempo de milagres, de um tempo, Senhor, de provisão, de um tempo, Pai,
grande cuidado do Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, leva eles para a melhor semana da vida deles, que eles possam ver os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas, que as bênçãos do Senhor os perseguem.